A sua rotina está cheia de bons ou de maus hábitos? Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como os maus e bons hábitos podem atrapalhar o nosso foco. Fica comigo até o final desse vídeo porque a última dica é a melhor. Então roda a vinheta e vem comigo. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa. Deixa eu te pedir só uma coisinha, tá bom? Estava olhando estatísticas do canal, percebi que mais de 70% dos espectadores não estão inscritos aqui. Eu fico feliz porque tem muita gente interagindo e assistindo o canal, tá? Mas para o YouTube entender que esse canal é relevante, que os vídeos também são, você precisa fazer a sua inscrição. Então, para um pouquinho, vai lá, faz a sua inscrição e curte esse vídeo aí para ajudar a gente, beleza? Apresentação e pedido ok, então vamos lá. No vídeo anterior, eu falei sobre foco e propósito. Se você ainda não assistiu, ele é o primeiro vídeo dessa série. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição para você conferir, beleza? Quem tem um propósito ou está na busca dele, precisa de ações práticas que auxiliem a manter o foco nos objetivos. Veja bem, foco nunca dependeu de força de vontade, e sim de hábitos. Você pode perceber que as pessoas bem-sucedidas, em geral, têm rotinas fortemente estruturadas e hábitos dos quais não abrem mão, mesmo quando estão de férias ou viajando. A primeira lição que a gente precisa assimilar é que a força de vontade é encarada de forma muito errada. Força de vontade vem de ambientes e contextos propícios para que você siga algumas regras. Ela não surge como uma inspiração divina dentro do seu coração. Pense numa dieta. É possível você cortar os doces quando seu bolo e seu chocolate preferidos estão em grande quantidade na sua casa todos os dias? Possível até pode ser, mas é muito mais difícil. Se na sua geladeira só tiver frutas e você ver o bolo preferido apenas aos finais de semana, já fica bem mais fácil. Isso porque força de vontade não surge no vazio. É como se a sua força de vontade fosse aquele atacante que o time todo tem que entregar a bola para ele lá fazer o gol. É claro que o atacante não consegue fazer nada sozinho. Olha, pare de se culpar por não conseguir acordar cedo se no dia anterior você não foi dormir cedo ou se comeu uma refeição pesada antes de dormir e seu corpo precisou de mais descanso. Só consegue ter energia quem come o que valoriza a sua fisiologia e só consegue acordar cedo quem descansou. Só consegue parar para ler quem não está com sono e nem com pensamentos desgovernados sobre tudo que está perdendo. Algumas pessoas que interagem comigo por meio do canal e até pessoalmente costumam dizer: Fábio, eu tenho muita dificuldade para ler, praticar exercício. Eu começo, mas acabo parando as coisas que iniciei. E eu digo, bem-vindo ao mundo real. Você é normal, todos nós somos assim. Mas eu posso te afirmar que a melhor forma de resolver isso é transformar algumas ações em hábitos. Se você ainda não leu esse livro aqui, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha, tá bom? Qual é então a verdadeira importância de criar bons hábitos? A resposta é simples. Criar bons hábitos economiza tempo. Para a maioria das pessoas, só a ideia de ter uma agenda, uma lista de tarefas, um lugar certo para colocar os sapatos e separar uma hora na semana para organizar essa agenda vai dar muito trabalho. Mas isso é uma ilusão. Quando seus processos de organização viram hábitos, você não perde mais o tempo que perdia porque esqueceu de fazer algo essencial. Porque perdeu as chaves do carro ou de casa e não sabe onde está o tênis na hora de sair e ir para algum compromisso já exausto por ter procurado por ele por quase meia hora. Pensando assim, o que gasta mais tempo e energia? Ser organizado ou desorganizado? Pense comigo, no fundo, todo mundo sabe o que fazer. O difícil é fazer, não é verdade? Hábitos se formam na rotina. Quem estabelece bons hábitos e uma rotina consistente tem espaço mental suficiente para ser criativo e para quebrar essa rotina quando quiser. E não porque a vida caiu sobre você de um jeito que não dava para prever e você passa metade do dia contendo danos da própria desorganização. Os bons hábitos ajudam você a parar de se sentir decepcionado consigo mesmo por ceder a compulsões alimentares, ceder a distrações ou de qualquer coisa que o ajude a se desviar da realidade difícil de encarar. Eu separei aqui os hábitos que você precisa cultivar para ter foco em 3 grandes áreas. É importante olhar para elas porque são as bases para que você efetivamente consiga focar no seu propósito e fazer o que precisa ser feito durante seus dias. Registre isso aí. Sem hábitos não existe produtividade. A primeira área que eu separei foi: organize o seu ambiente. Espaço organizado, cabeça organizada.
Você já deve ter sentido o alívio imenso que é limpar sua mesa de trabalho, jogar papéis antigos fora, tirar de cima dela tudo que é desnecessário e limpar as gavetas, não é verdade? Isso é incomparável. Desde 2020, muitas pessoas que intensificaram ou passaram a utilizar o modelo home office começaram a entender o papel da organização das suas casas de outro jeito. Quando todo o material de trabalho estava guardado no escritório, mesmo sendo um pouco desorganizado, existia a ajuda da faxina feita no local periodicamente, esvaziando o lixo, tirando o pó das mesas, etc. Estar dentro de casa por longos períodos de tempo e ver a bagunça ou a sujeira acumular traz efeitos para o foco. Sua mente está o tempo inteiro voltando para aquele auto-julgamento. Você nem para lavar a louça. Olha o tamanho dessa pilha de lixo. Sua mesa está horrível, não dá para achar nada aqui. Com a casa e o local de trabalho desorganizado, nós ficamos desorganizados também. Nossa atenção começa a pular de um lado para o outro e no fim do dia não fizemos nada do que estava proposto. A especialista em organização e autora do livro Vida Organizada, Thaís Godinho, recomenda um hábito simples e que pode mudar tudo em nós: a prática do destralhamento. Godinho explica que muitas vezes tudo que você precisa é de 15 minutos no dia. Quando você chega em casa do trabalho, ligue o timer do seu telefone para 15 minutos e nesse tempo você vai passar com uma sacola recolhendo tudo que precisa ser jogado fora e pegando as coisas que estão em algum cômodo errado e colocando no cômodo certo. Se sobrar tempo, você pode retirar o lixo, pode arrumar a cama, você tem 15 minutos para olhar a sua tralha e jogá-la no lixo. Reposicionar a tralha que estava no lugar errado no cômodo certo também. Você vai se surpreender muito com a quantidade de coisas que vão para o lugar em 15 minutos. Inclusive, se você mora com mais gente, vocês podem combinar quem vai destralhar de manhã e quem vai destralhar de noite. Assim como ensinar as crianças a destralharem o próprio quarto, como em uma gincana, isso vai mudar a sua vida radicalmente. Outra dica que a autora dá é não esperar pelo grande momento semanal da faxina, e sim ir limpando um cômodo por dia da semana, deixando só a louça como uma atividade diária. Casas vivas que possuem gente morando nunca estão perfeitamente limpas e organizadas, mas podem ser funcionais e não representar poluição mental que afeta a sua produtividade. Na minha casa, contando eu, minha esposa, meus filhos e os cachorros, somos 8. E eu sempre repito para as minhas filhas que casa organizada não é a que mais se limpa, mas é a que menos se suja. Outra máxima que repito também é que elas não devem separar algumas horas para arrumar o quarto, mas o quarto deve estar arrumado constantemente, assim como eu e minha esposa mantemos o nosso quarto nessa condição. A minha dica é que você, sim, você, arrume a cama todos os dias assim que se levantar. Isso encerra um momento de descanso e abre o seu dia. Hábitos são rituais importantes para treinar a sua mente e apaziguar o seu emocional. No best-seller mundial A Mágica da Arrumação, a japonesa Marie Kondo leva isso às últimas consequências, afirmando que quanto menos coisas você tiver, menos existe para administrar. Kondo afirma que é importante separar suas coisas em categorias como roupas, livros e ir jogando fora não só o que você não usa, mas qualquer coisa que não traz alegria. Eu sugiro que você encontre o meio termo. Uma limpeza semestral pesada para olhar para todos os seus pertences e tirar 25% do que existe mais ocioso ali, ou até mais se você sentir que precisa. Procure ter menos coisas e principalmente comprar menos coisas. São sempre mais coisas para administrar, limpar e destralhar diariamente. Além de uma casa organizada, tenha sempre uma agenda. Não se prenda a cadernos bonitinhos que pesam na bolsa e você vai adorar esquecer de tirar de casa. Pode ser uma caderneta simples ou uma agenda no telefone. O que é importante é que seus compromissos marcados estejam na agenda e que você olhe todos os dias no começo do dia. Isso vai também aliviar muito da ansiedade e do estresse de ser pego de surpresa por algum compromisso. Mas atenção, tudo o que não é compromisso é lista de afazeres. Deve estar em algum lugar separado, mesmo se estiver na agenda. A agenda não é uma lista de desejos, é um lugar para o que é fixo com horário, a sua to-do list, ou seja, a sua lista a fazer. Essa lista pode ficar do lado do que está agendado para que você mate essas tarefas ao longo do dia. Se eu não me engano, o vídeo número 6 dessa série, que eu ainda vou lançar, eu estarei falando sobre como organizar essas tarefas em prioridades de acordo com o seu propósito e os seus objetivos. Então é só você continuar acompanhando a série, tá? A segunda área que você deve ter atenção: organize a sua mente.
Aprender a controlar os pensamentos não é fácil, mas é um hábito para que você pare de perder tempo não prestando atenção nas coisas importantes, aquelas que mudam a sua vida. A meditação é a prática de focar a mente em um objeto ou atividade a fim de limpar completamente a sua cabeça daquele rádio AM que funciona 24 horas, seus pensamentos desordenados sobre tudo. Desse jeito, pensamento desordenado sobre barulho na rua, mancha na parede, a conta que vai vencer daqui a 10 dias, a resposta que alguém próximo te deu e você não gostou. Ao contrário do que muitos pensam, meditar não é refletir, e sim não pensar. E claro, isso é a coisa mais difícil de se fazer em um mundo com tantos estímulos como o que temos agora. Somos muito parecidos com aquelas pessoas que andam pela rua falando sozinhas, só que estamos de boca fechada. A meditação é uma técnica solitária, barata e prática e ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e trazer mais foco para o dia a dia das pessoas. Atualmente, o meu ambiente de trabalho é bem dinâmico e nem sempre a gente consegue planejar o que vai acontecer naquele dia. Se por um lado essa condição de imprevisibilidade é boa, por outro, a gente nunca sabe qual cenário pode se apresentar. O meu chefe mesmo conseguiu controlar os momentos mais tensos com um hábito bem simples. Lá no pátio existe um lago artificial com uns peixinhos dentro. Ele pega uma xícara de café, avisa na repartição: gente, tô indo ao laguinho. Então ele desce com aquela xícara na mão e fica lá por uns 5 minutos olhando para o lago e para os peixes. Às vezes até sem ver os peixes que estão ali, né? E pronto, volta para a sessão renovado. Eu tenho certeza que você se lembra de ter parado por um tempo para contemplar a natureza e percebeu como praticamente o tempo parou, não é verdade? O que nos leva a outra questão. Por que meditar é tão obviamente bom e ao mesmo tempo dá tanta preguiça? Pelo mesmo motivo que comer bem é bom, mas dá preguiça. Fazer exercício é bom, mas dá preguiça. São hábitos. Você não vai conseguir meditar 10 minutos todos os dias só porque decidiu que você precisa disso. Você vai precisar primeiro de 2 minutos de um momento do dia propício. A minha dica é que você comece com 5 minutos, de preferência depois da sua atividade física preferida. Logo depois de gastar energia, é mais provável que sua mente esteja mais tranquila e você não precise ficar tão ansioso para limpar os pensamentos. Tente meditar por 5 minutos todos os dias, mas tenha paciência consigo mesmo. Se lá pelo minuto 1 ou 2 você sentir coceira ou ouvir o carro do ovo passando na rua, aceite que se distraiu e volte, sem pensar obsessivamente sobre como você nunca consegue fazer o que se propõe. Meditação não tem necessariamente a ver com espiritualidade, mas eu sugiro fortemente que o momento da meditação também seja o seu momento de reconexão espiritual. Claro, se você tiver um direcionamento espiritual ou religião. Eu oro diariamente e falo com Deus e por isso eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. Você pode orar e depois escolher um texto da leitura do livro sagrado da sua religião. O texto sagrado da minha religião, o cristianismo, é a Bíblia Sagrada, que também tem o hábito de leitura. E aliás, se você quiser, eu tenho um grupo de leitura diária com muita gente inscrita que funciona no Telegram. Nesse grupo eu compartilho diariamente pequenos trechos de modo que em um ano, independente do dia que você começar, você vai conseguir ler a Bíblia inteira. E isso dedicando poucos minutos diários, tá bom? Se você não tiver como entrar no grupo do Telegram, eu preparei um e-book para você imprimir ou até mesmo para utilizar no celular e ir marcando os textos lidos, tá? Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Então a gente consegue perceber que a meditação é uma grande aliada do foco. Quanto mais você conseguir meditar, mais resultados vai ver na sua capacidade de se manter em uma tarefa por mais tempo sem se cansar. A terceira área é: organize o seu corpo. Uma pessoa não consegue ficar bem mentalmente sem cuidar do próprio corpo. Não é necessário ser médico para falar sobre isso. É senso comum que nós somos feitos de uma união de corpo e mente. Se você ainda acredita que consegue ter uma mente sã sem um corpo são, tente fazer uma prova enquanto está com dor de dente e me diga como foi. Existem 3 pilares do cuidado do corpo para que você forme um contexto que propicie o foco e a força de vontade: exercício, alimentação e sono. Um grande fator para realizar seus objetivos é conseguir colocar a rotina do seu corpo no piloto automático, garantindo que ele vai receber a atividade, a nutrição e o descanso necessários para funcionar bem. O corpo cansado e mal alimentado significa uma mente inquieta, pulando de assunto em assunto, falta de vontade de fazer as coisas, desânimo e momentos de muito sono. Em geral, o sono vem sempre nos piores momentos.
Não posso te dar conselhos sobre alimentação saudável e exercícios. Você terá que dedicar tempo de pesquisa, experimentação e talvez até parte do orçamento para encontrar um médico, um nutricionista e uma aula de exercício que mais gosta. Sobre exercício, não teria como recomendar algo específico. A escolha de uma atividade é muito pessoal e precisa levar em conta a sua idade, seu tipo físico, seu estilo de vida e o que diverte você. Mas uma coisa é certa, você precisa ter uma rotina de exercícios físicos. Pesquisadores holandeses descobriram que alternar aulas com 20 minutos de exercício físico aumentou a concentração de crianças do primário. Tendo esses benefícios em mente, qualquer exercício é válido, contanto que você comece dentro das suas possibilidades. Fazer uma videoaula, sair para caminhar, fazer algo por pelo menos meia hora e fazer todos os dias. Lembre-se de uma coisa, você não tem um corpo, você mora em um corpo. É preciso se conectar com ele todos os dias. Essa conexão vai salvar a sua vida nos dias em que seu cérebro está doido para fugir. O mesmo vale para a comida. É importante considerar o que é a sua alimentação hoje, tendo em vista que é outro assunto no qual cada pessoa terá sua medida. Da mesma forma que muita gente relata cortar o glúten e se sentir melhor, a grande maioria de nós depende dos carboidratos complexos para pensar claramente. Você vai ter que pensar na sua alimentação e pesquisar o que cabe no seu bolso, no seu corpo e no seu estilo de vida. Planejar a sua alimentação semanalmente, inclusive os dias que você almoça fora do trabalho. Incluir os cuidados com o seu corpo no planejamento, da mesma forma que você faz com a casa. Planejar, a princípio, pode parecer trabalhoso, mas você vai entender o que funciona para você em termos de comida e observar melhor como seu corpo reage aos alimentos. Vai observar o que dá mais energia e o que dá mais foco, e o que faz seu corpo reagir bem e o que faz ele gastar toda a energia só para digerir. Não estou falando nada contra nenhuma comida, mas quando a gente se conhece, entende que não dá para comer feijoada na quarta antes de uma reunião importante, né? A gente deixa para o sábado porque você pode tirar aquele cochilo depois, entendeu? E falando de cochilo, dormir é algo muito importante. Em média, um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono, então você precisa fazer a conta para conseguir dormir na hora certa. Pelo menos uma hora antes de dormir, comece a desligar os eletrônicos. Vai avisando para o seu corpo que está na hora de desligar, para não ficar se revirando na cama. Depois de um tempo, se tornará natural dormir em um certo horário. No fim de semana, pode até dar um pouco de raiva. Dormir bem é muito importante para o bom funcionamento da mente, da memória e do foco. Ei, mas espera aí, calma. Foi muita informação, né? Essa foi uma dica que eu deixei para o final. Não mude tudo de uma vez. Tenha em mente que, ao contrário do que foi divulgado ao longo dos anos, um hábito demora mais do que 21 dias para se estabelecer. Na verdade, de acordo com Jeremy Dean, autor do livro Por que Fazemos o que Fazemos, um hábito demora 66 dias para se estabelecer, a não ser que seja uma mudança muito simples, como comer uma fruta todos os dias. Sendo assim, meu conselho é que todas as semanas você mude uma única coisa de cada vez. Escolha uma de cada uma das 3 áreas e vá mudando. Ao escolher uma coisa, passe entre 7 e 15 dias firmando esse hábito antes de querer fazer mais. No caminho para fazer exercício todos os dias, por exemplo, talvez você precise colocar primeiro uma atividade 2 vezes por semana e depois de 15 dias preencher com mais um dia, depois outro, e assim você vai fazer também com a sua alimentação. Aos poucos, sua rotina vai se ajustando para que você não se canse com coisas que precisam ser automáticas. Fique atento para entender quais são as suas rotas de fuga. Compras complicadas de comida, academia que precisa pegar o carro para ir, meditar antes de dormir quando você simplesmente cai no sono, deixar a casa bagunçar demais ou querer arrumar no final de semana quando você só quer descansar. Olhe para a sua rotina com os olhos de um cientista e comece a otimizar a sua experiência nesse mundo. Você vai conseguir sentir uma drástica diferença no seu foco assim que implementar uma dessas mudanças em cada área. Esse ganho de energia será o combustível para continuar sendo disciplinado e para retomar quando furar a rotina. Não se culpe muito se em algum momento você furar alguns dos novos hábitos. Só furar não é motivo para desistir. Amanhã é um novo dia. E o foco é feito de uma sequência de decisões positivas. Você perdeu uma delas, não todas. Então é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar sua curtida e fazer inscrição no canal, porque é de graça mesmo, tá? Esse foi o 2º vídeo de uma série sobre foco e produtividade que eu estou produzindo com muito carinho para você que acompanha o canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desses livros que foram aparecendo no vídeo, tá legal?
Eu vou ficando por aqui, meu nome é Fábio Soares e esse foi mais um vídeo do canal Filosofia Contemplativa, porque pensar não custa nada.